A primeira pergunta é a seguinte: há um jogo de forças dentro do Exército, uma disputa entre a linha dura e a linha do Vilas Boas? Os militares vêm com agenda própria ou cumprirão a agenda do imperialismo? Bom, como eu disse antes, ninguém sabe exatamente qual que é a relação de forças, se existe alguma coisa dessa natureza dentro das Forças Armadas. O que nós sabemos é que todo o alto comando das Forças Armadas, pelas declarações que foram feitas, ou uma maioria do alto comando, está a favor da chamada intervenção militar, seja convocada pelos poderes fictícios que tem aí, seja por conta própria. Isso aí foi declarado, não é uma interpretação. Foi declarado pelo Mourão, foi apoiado pelo cidadão que comandou aí o exército no Haiti e foi referendado pelo comandante-geral do exército. Para que eles tenham falado isso daí, é porque não só eles têm o acordo, como que eles estão preocupados em deixar claro para a própria direita o que eles estão aprontando. Isso aí foi dito muito claramente. Então, essa é a única realidade que nós temos aí. Tem uma segunda parte da pergunta? Se eles vêm com agenda própria ou se sim. Simplesmente seguiu o imperialismo? Não, o golpe vai ser um aprofundamento do que está acontecendo hoje. Isso aí também é óbvio. Não é um golpe contra o Temer, propriamente. Quer dizer, é contra o Temer, lógico. Ele seria derrubado. Mas é um golpe com o mesmo programa do Temer. Os militares apoiaram o golpe do Temer e tudo mais. Bom, a próxima pergunta é com o companheiro Thales aqui do auditório, para ele passar a palavra. Boa tarde, companheiros. Eu até escrevi aqui a pergunta para ser mais conciso. A causa LGBT é notoriamente, historicamente, uma causa vinculada aos movimentos de esquerda. Essa semana, como divulgado pela mídia, ocorreram declarações litigiosas do Comando das Forças Armadas, o Exército mais especificamente, contra os parlamentares e a corrupção oriunda de inúmeros representantes das instituições democráticas. Na data do ocorrido supracitado, uma clara declaração da potencialidade de uma intervenção militar, a matéria divulgada por um diário de esquerda era o empoderamento da Pablo Vittar. Aí eu não sei se é da Pablo Vittar, do Pablo Vittar. Eu não entendi. Empoderamento da Pablo Vittar. É uma cantora, não sei se é cantora, eu nunca escutei. Eu só ouço cantos revolucionários. Aqui, ontem, após uma enorme mobilização de militares, uma redatora do Diário Esquerda, não sei, acho que muitos conhecem ela, que é a Jéssica, representada por uma grande parcela da própria esquerda, clamava para a mobilização da luta contra a famigerada cura gay, insistindo nessa sectarização absurda e adotando total alinhamento ideológico a instituições como a Globo. E, no caso, o Diário Esquerda e a Globo, eles levantam a mesma bandeira, né? O mundo pegando fogo, eles estão muito preocupados com essa sectarização das lutas. Isso é muito estranho. Aí a pergunta vem agora. Ao ignorar todo o panorama da política nacional e priorizar a luta pelo qual orifício o indivíduo realiza o sexo, a causa LGBT não trai a causa operária e se aliena aos serviços reacionários? A causa LGBT, ela não tem sido não só estéril, mas nociva à esquerda e não deve ser repelida? Obrigado. Então, eu acho que nós temos que fazer uma distinção. Eu não acho que nenhuma causa de setores oprimidos da sociedade é nociva em si. Né? A causa
De um modo geral, a política do nosso partido é defender os direitos democráticos de qualquer setor da população. Né? Nós não temos, por exemplo, como a maior parte da esquerda, nenhuma fixação em determinadas causas democráticas. Por exemplo, a questão LGBT. Está muito na moda, que é apoiada pelo imperialismo, etc. e tal. Se, por exemplo, qualquer setor religioso for perseguido, nós vamos defender o direito desse setor de professar as ideias que professa, de culto, etc. e tal. Né? Então, quer dizer, qualquer causa democrática é uma causa da luta da classe operária, porque a classe operária ela não se apresenta como uma corporação. Na sua luta contra o capitalismo, a classe operária se apresenta como liderança do conjunto do país contra o capitalismo. Então, todos os setores oprimidos, né, deveriam ver, se a classe operária tiver uma direção correta, na classe operária uma direção das suas lutas. Então, as causas democráticas, todas elas são importantes, democráticas, sociais, etc. e tal, porque a opressão capitalista não é só uma opressão sobre a classe operária, mas sobre vários setores sociais. Até os setores mais baixos da pequena burguesia, né? Por exemplo, o programa de transição coloca a necessidade de crédito barato para os pequenos comerciantes, artesãos, etc. e tal. Então, não são as causas que são ruins. O que é ruim é a política de determinados setores para essas causas. Por exemplo, a defesa da mulher é uma causa essencial. O que não quer dizer que os setores que dizem defender a mulher tenham uma política que realmente seja boa para essa defesa. Eles podem ter uma política, inclusive, extremamente nociva. O que eu acho que é nocivo é a política de determinadas direções para o movimento LGBT. Por exemplo, a principal preocupação do movimento LGBT nesse momento deveria ser com o golpe militar, porque uma coisa, de todas as coisas duvidosas que a gente tem na situação, uma não deixa dúvida nenhuma. Se os militares tomarem conta da situação, os LGBT vão ver o que é bom para a tosse. Né? Porque eu não sei qual é a correlação de força dentro dos militares, eu não sei o que cada um pensa nem nada, mas uma coisa eu sei, que a maioria acha que o negócio LGBT é um escândalo total, isso aí pode ter certeza absoluta. E eles não vão agir com nenhum tipo de doçura. Eles vão fechar tudo que é organização, manifestação e tal. Então, por exemplo, nesse sentido eu concordo com você. O que eles estão fazendo é de uma cegueira política total, é prejudicial, inclusive. Porque se transforma numa campanha sectária, numa campanha que opõe o problema de um setor oprimido contra a maioria oprimida da população. É uma coisa louca. Eu já vi essas declarações, por exemplo, eu vi o Jean Willis, que é um dos defensores aí principais representantes, né, parlamentar e tal, ele falar o seguinte, quando alguém perguntou para ele sobre os sindicatos operários, falou, os operários eles são machistas, eles são homofóbicos. Só que tem um problema, se os comandados aí do Mourão, né, ocuparem as ruas aí cantando o Dragão do Ar, como eu vi eles cantando lá, que é uma música que é baseada num hino da SS nazista, pode ter certeza que o movimento LGBT não dá nem para o começo da conversa. Se a classe operária não comparecer aí, não tem quem segura. E os dragões do ar aí não vão ser bonzinhos com a LGBT, não. Eles não gostam de comunista. Um dos principais temas da propaganda deles é que os comunistas são todos uns depravados que defendem a perversão das crianças nas escolas, essa coisa toda.
pessoal tem que abrir o olho, tem que cair mais na realidade. Estão totalmente fora da realidade e levando adiante uma política que, não, na melhor das hipóteses, não traz nenhum benefício e, na pior das hipóteses, que é mais realista, prejudica a luta toda. Mas isso é a esquerda, né? Não é as direções do movimento LGBT, é a esquerda. A esquerda é confusa. Está muito confusa. Não consegue entender o que está acontecendo, não vive no mundo real. É uma esquerda pequeno-burguesa que vive num ambiente rarefeito, próprio deles. Não vê a situação do povo, né? Já o fato de dar prioridade à questão do LGBT, como sendo uma luta central, já é estranho, né? Não dá para entender por ninguém que isso daí seria uma luta central. Eu já vi, por exemplo, militantes de esquerda falarem que tem que dar um caráter central ao problema da descriminalização da droga. Eu também não entendo. Nós somos a favor da descriminalização, de que não seja crime. Mas por que a gente deveria colocar isso como questão central? Aí é que é difícil de entender. Tem muito problema no mundo, tem gente morrendo de fome, tem gente sendo assassinada na periferia, tem muito problema grave. Está certo que o nosso ângulo também não é um ângulo moral. Qual o problema mais grave, menos grave? Né? Nós temos que participar de todas essas lutas para criar uma consciência da necessidade de liquidar, de derrubar o capitalismo. Essa que é a questão-chave. Eu não acho que, desse ponto de vista, nem a questão das drogas, nem a questão LGBT e tal, são questões centrais. São questões democráticas que estão aí. E nós não vamos fazer demagogia. Toda vez que você fala uma coisa dessa, tem uma claquezinha também meio bolsonarista da esquerda, que entra rasgando, xingando e tal. Para mim, ó, quero nem saber. O que é, o que não é, não é. Não tem esse negócio. Eu não sou juiz, né? Que o pessoal grita para prender um doente mental que nem o ejaculador do ônibus lá, e eu vou lá atrás da gritaria da população. Eu não ligo a mínima para a gritaria de ninguém. Estou muito mais preocupado com a declaração do Mourão com qualquer outra gritaria, inclusive da direita que apoia o Mourão. Porque a direita tudo gritaria de Facebook, o Mourão não. O Mourão, ele está lá de uniforme, ele comanda o pessoal. Esse que é um problema. Vamos lá? Bom, a gente tem um debate sobre essa questão do Aldo Rebelo que apareceu. Então eu vou fazer, acho que são 3 perguntas, comentários sobre essa mesma questão. Vou fazer de uma vez para você comentar. O golpe não tem mais nada? Não, tem todos relacionados à questão dos militares. A entrada do Aldo Rebelo no PSB seria para ser candidato dos militares numa possível eleição indireta? Como disse o Rovai no blog dele ontem? A outra. Bom, eu não sei, não dá para especular, não dá para adivinhar, não. Isso aqui não é Madame Zoroastro do circo, né? Mas que a história que o Rovai conta, não, eu li a matéria, que a história que ele conta é uma história muito verossímil, se não dá para dizer com certeza que ele está certo, dá para dizer que aí tem coisa. As relações do Aldo Rebelo com os militares sempre foram relações muito, muito próximas, né? Os militares escolheram ele como ministro da Defesa. Quer dizer que, se você é preferido dos militares para ser ministro da Defesa, você é capacho dos militares. Vamos ser bem simples. Aí ele saiu do PCB. Por que ele saiu? Porque ele quer adotar uma posição política mais direitista. Isso é certeza também. Quer dizer, a história faz todo sentido, eu acho. Agora, eu não tenho nenhuma informação para dizer se a história é verdadeira ou não. Bom, só para continuar, que tem mais coisas do Aldo Rebelo. Estão falando em um acordo com o Aldo Rebelo de vice-enquadramento na Lava Jato, em cima de uma proposta feita em julho. Aí pergunta se isso é possível, que eu acho que tem tudo a ver, né? A proposta para acalmar os militares seria tirar o Temer
e eleger Maia e Aldo para o resto do mandato. E, bom, e aí a última... Eu não entendi isso do enquadramento. Enquadramento quer dizer, iriam colocar um freio na Lava Jato, é isso? Eu também não... Estava nos comentários. Né? Eu acho que é isso mesmo. Então, esse negócio de acalmar os militares, não é isso que está em jogo. Os militares, de um modo geral, não querem satisfação moral. Eles têm uma política. Eles são uma espécie de, como é que se diz? De supervisores do regime político. Eles apoiam o golpe, eles são o setor fundamental do golpe. Se eles sentirem que a situação vai escapar de controle, eles vão pressionar, já estão pressionando, logicamente, vão tomar várias medidas e vão intervir na situação política. É simples assim. Essa política de acalmar os militares nunca deu certo. Acalmar os militares, entregando o Temer, é como você acalmar um tigre dando meio quilo de carne para ele. Ele vai ficar com mais fome ainda, com mais ferocidade. Todas essas concessões aí que foram feitas aos militares estão fortalecendo a intervenção militar, e não o contrário. Se os militares tirarem o Temer, eles estarão, assim, muito bem preparados para tomar conta do regime político. E o problema não é a aparência, não é o Temer, nada. O problema é como conduzir o golpe de uma maneira que leve adiante a política do imperialismo. Só um comentáriozinho que eu acho que é importante, que o pessoal perde um pouco de vista. Na política, eu já vi várias vezes, a tendência da pessoa que analisa é de afunilar a análise para um determinado ponto e perder de vista o conjunto. Vejamos o que está acontecendo no mundo e, em particular, na América Latina, que tem muito a ver com militares. O imperialismo foi derrotado na Síria. Tentaram dar um golpe na Turquia, por falar em golpe de Estado que não tem condições. A Turquia é um país mais importante do que o Brasil, do ponto de vista militar. Bom, não é mais importante. Mas, digamos assim, do ponto de vista imediato, ele ocupa uma posição estratégica mais delicada, vamos dizer assim, mais crítica. Tentaram dar um golpe na Turquia. Por que não vão tentar dar um golpe no Brasil? Um golpe militar. Um golpe militar, por mais que o pessoal tentasse desmentir que o golpe militar era um golpe militar, todo mundo via as tropas na rua, atirando na população e tal. É uma situação crítica para o controle dos países imperialistas sobre os demais países. Por exemplo, Venezuela. Muita gente não chamou atenção sobre isso. Mas um dos fatores que levaram à estabilização da Venezuela é que a Venezuela concluiu um amplo tratado econômico com a Rússia. Você vê, os russos perdem o controle da Venezuela entre os russos, os chineses. Na Síria, a mesma coisa. No Iraque, problema. Agora vai ter o plebiscito dos curdos. Os norte-americanos estão trabalhando para criar um Estado curdo independente, para ter uma base de operações entre a Síria, o Iraque, o Irã e tal. Eles estão numa situação difícil. Então, por exemplo, a América Latina, do ponto de vista estratégico para os norte-americanos, é o setor mais doméstico, digamos assim. Então, por exemplo, colocar em ordem a Venezuela, a Argentina, o Brasil, é como colocar ordem na casa. Os norte-americanos consideram Brasil e América Latina como se fosse a casa deles. Por isso que o pessoal fala o quintal dos Estados Unidos. Eles não querem perder o controle aqui, porque se perder o controle aqui, já a situação ficaria muito caótica. Então não é só, querem tirar o Temer porque o Temer é corrupto. Não, ele tem muito mais coisa em jogo aí. Tem que acompanhar
a luta estratégica mundial do imperialismo contra os outros países. O Brasil é um país central na América Latina para colocar ordem na casa. Não há como colocar ordem na casa se metade do quintal está controlada por uma força hostil. Precisa entender bem essas coisas. A esquerda brasileira é uma esquerda muito forte. Você vê, o PT ganhou 4 vezes a presidência da República. Diferentemente de todo o resto da esquerda latino-americana, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, da Venezuela, a esquerda brasileira ela controla um número enorme de organizações operárias, a CUT e tudo mais. É uma força muito considerável. Por exemplo, o pessoal fica discutindo se o Lula vai ou não vai ganhar a eleição com base em estatísticas. Mas antes de você fazer uma estatística, você tem que levar em consideração que a Central Única dos Trabalhadores tem 4.000 sindicatos. Quantos sindicatos tem o PSDB? Nenhum. Nada. E os 4.000 sindicatos da CUT são os 4.000 sindicatos são quase todos os sindicatos mais importantes do país. Depois tem o MST, um movimento enorme de trabalhadores sem terra. Tem a UNE, tudo bem que a UNE é mais fraca que essas organizações, mas é uma organização importante. Tem Central dos Movimentos Populares. É uma vasta rede de organizações que é um produto, não do PT, não foi criada por nenhum secretário do PT. Essas organizações surgiram de todas as lutas sociais que aconteceram no Brasil desde a época da ditadura. São organizações importantes. Não é você chegar e falar assim, vamos acusar o Lula de corrupção que ele acaba. Isso aí é um cálculo ingênuo de vários setores. A esquerda, por exemplo, se deu mal nisso daí, achou que a Lava Jato ia acabar com o Lula, e aí eles iam pegar o Marcelo Freixo, que é um playboyzinho da Zona Sul do Rio de Janeiro, e colocar ele no lugar do Lula. Não existe isso daí, não é assim. O mundo não funciona assim. Então, o imperialismo, ele vê a esquerda brasileira, toda ela, não é só o PT, como uma ameaça muito grande. Se amanhã eles atacarem as lideranças mais moderadas do PT, quem é que garante que não vão subir os setores mais radicais que têm uma certa influência sobre o PT? Nós não vamos acreditar que nem o imperialismo norte-americano, nem o comando do Exército, das Forças Armadas, eles são uns babacas aí que não sabem o que está acontecendo no país. Eles sentam lá, eles discutem, eles fazem pesquisa, eles analisam, eles têm analistas, eles têm pessoal. Tudo bem que muitas vezes esse pessoal não é muito bom de análise e comete erros, lógico. Mas não é que eles estão totalmente fora da realidade que nem o PSTU. Né? Eles não podem se dar o luxo de ser gente tão alienada assim. O Brasil é um país-chave na América do Sul e no mundo. A esquerda brasileira, gostem ou não, é uma das mais fortes do mundo inteiro. E é uma esquerda que não é uma esquerda, assim, de palavras. É uma esquerda que está ligada aos setores mais pobres da população. Por que o Lula tem uma base eleitoral grande no Nordeste? A população é pobre. É um problema social. E outra coisa, o PT só não tem uma base muito maior em São Paulo porque eles são afinados em relação à direita, não vão para cima. Porque eles têm uma base grande em São Paulo. Como é que o Haddad ganhou a eleição? Eles não mobilizam, eles não enfrentam o PSDB aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro também eles cederam para o PMDB, numa política totalmente errada do ponto de vista do poder, né? Uma política de conciliação com esses marginais do PMDB.
Que eles também têm força no Rio de Janeiro e muita força. Então, quer dizer, nós temos aí uma situação que é uma situação crítica. Quando a gente pensa no que os militares vão fazer, o que eles querem fazer, tem que pensar nisso daí. A gente não pode ter um pensamento simplório. Se a situação da Venezuela... Porque, veja bem, vamos aprofundar um pouquinho o raciocínio. A Venezuela está submetida a uma enorme pressão do imperialismo. É um jogo político complexo. Dentro do partido governante, você tem desde setores extremamente moderados, ligados a um setor minoritário da burguesia, até setores bem radicais, de extrema esquerda. Então, quer dizer, para o imperialismo, eles precisam combater o chavismo sem permitir que a extrema esquerda tome conta do partido. Sem permitir que a extrema esquerda domine o partido que é capaz de influenciar as massas venezuelanas. Se eles perdem o controle da situação, a Venezuela se transforma numa Cuba dentro da América do Sul. É um perigo. Vai acontecer, não vai acontecer? É o tal negócio, a gente não tem bola de cristal. Mas a gente tem que analisar as possibilidades. O que normalmente os estrategistas chamam de cenários, né? Você tem que ver, é possível? É uma possibilidade? Isso é uma possibilidade. Inclusive com o ataque da direita e tudo mais, na Venezuela, nós vamos procurar mostrar isso daí, a radicalização é muito grande. Há uma luta bastante grande pela consciência das massas, etc. e tal. Bom, vamos supor que na Venezuela se desse essa possibilidade e nós tivéssemos aí um governo que acabasse expropriando a burguesia venezuelana. Os norte-americanos vão aceitar isso daí? Vão deixar que aconteça? Não. O que eles vão fazer? Invadir a Venezuela? O exército norte-americano? Se o exército norte-americano invade a Venezuela para tentar conter uma evolução à esquerda do país, isso aí tende a tocar fogo em toda a América Latina. Desestabilizar todos os governos de direita. Então eles precisam fazer uma operação de natureza diferente. Por que eles juntaram Peru, Colômbia e Brasil? Porque esses são os instrumentos dessa ação. Agora, se o Brasil é um instrumento fundamental, a maior parte da Amazônia está no Brasil. A maior parte da fronteira venezuelana é com o Brasil. Você precisa ter um governo que seja capaz de atuar como uma peça confiável na luta política internacional. Tem muita coisa em jogo. Parece, se você leu a imprensa burguesa brasileira, parece que está tudo tranquilo. Mas isso daí é uma aparência. A situação política mundial está pegando fogo. Esse é o X da questão. E depois não tem governo Temer. No mundo tem duas situações. Há situações em que o país ou os governos estão rebelados por algum motivo e o imperialismo. Só tem isso daí. Não tem mais nada. É bobagem ficar pensando em alternativas. Quer dizer, tem a rebelião, a revolução, a revolta de determinados povos, que se reflete às vezes em governos, e tem os opressores, tem opressores e oprimidos. Um problema da esquerda é que a esquerda ela é inculta politicamente, ela não tem um programa, uma doutrina. Se você não tem uma doutrina, é difícil de analisar as coisas. Essa ilusão pequeno-burguesa de que o cidadão senta lá com a grande sapiência dele e começa a pensar no mundo com
com os parcos recursos que ele tem intelectuais, isso aí é uma fantasia. Você precisa ter uma concepção das coisas. Caso contrário, você não consegue. É como se alguém tentasse definir problemas complexos de física sem conhecer todo o acúmulo intelectual da física ou de qualquer outra ciência. É bobagem. Os militares, o imperialismo, por outro lado, eles têm uma doutrina. Né? Eles sabem quem são os inimigos, o que eles querem, onde é que eles querem chegar, papapá. A esquerda não tem isso daí. Depois a esquerda é politicamente inculta, é superficial também na análise, não procura aprofundar a análise. Todo um problema sério. Por isso que nós estamos nessa situação aqui. Bom, agora a gente vai abrir aqui para o auditório para eu Minha pergunta é sobre o golpe, mas antes eu até queria reforçar essa colocação que você fez sobre que a força da esquerda no Brasil, que ficou comprovado, inclusive, essa semana. A gente participou da eleição do Sindicato dos Professores e Funcionários do Paraná, e justamente no estado da República do Paraná, onde está o ninho dos golpistas, né? E a direita montou uma chapa diretamente ligada com o governador Beto Richa, que foi um dos primeiros a atacar, antes mesmo do impeachment da Dilma, atacar os direitos dos professores, para tentar usurpar o sindicato da categoria. A oposição, que é formada pelo setor do PT, mas também foi, desse ano, foi inflada com setores da pequena burguesia de esquerda, tipo PSOL, PSTU e mais. Esses dois setores, eles iam para as escolas usando a propaganda direitista de que a direção do sindicato era aparelhada pelo PT e que o pessoal roubava o dinheiro do sindicato, usava para aparelhar o partido, etc. e tal. Que mandar para... Exatamente, só faltava chamar a Lava Jato para investigar o sindicato. Mas aí, com a ilusão de que, como tem toda essa propaganda de direita, a ideia de que o PT é desmoralizado no meio da classe operária, etc. e tal, iriam conseguir ter resultado com essa política. E o resultado final foi que a chapa da atual diretoria, que é ligada mesmo ao PT, controla o sindicato, teve mais de 60%. A chapa da direita, organizada pelo Beto Richa, não teve nem 5%, que eu acho que foi 500 votos. E a oposição, que na eleição passada era muito maior, diminuiu nessa eleição, ou seja, comprovou justamente o contrário que eles queriam comprovar, que a categoria quer o PT na direção do sindicato, porque tanta propaganda que eles fizeram, se o voto foi direcionado para a chapa 1, obviamente que o pessoal falou, vamos deixar esse pessoal do PT, da esquerda, porque eles que estão combatendo a direita aqui, o Beto Richa e os golpistas. Então, é só mais para reforçar essa ideia que você falou. Em relação ao golpe militar, também eu queria reforçar aqui outras evidências que estão ocorrendo, que você colocou, mas tem coisas que estão ocorreram inclusive antes do depoimento desse general Mourão, né, de que teve o 7 de setembro. 7 de setembro sempre a esquerda organiza os atos aí a igreja com a esquerda, os gritos dos excluídos, e acho que pela primeira vez depois da ditadura militar, a maçonaria foi para esses atos com faixas pela intervenção militar. Acho que aconteceu em vários estados, em Campinas aconteceu isso, e com nenhuma preocupação da repugnância que isso poderia ocorrer. Não era pequeno também, não era duas pessoas segurando um de um lado uma faixa, outro do outro lado. Não, era várias pessoas, inclusive em Campinas, um dos caras que estava segurando a faixa era ex-presidente da OAB lá de Campinas.
Também outros acontecimentos que estão se dando em relação à intervenção militar, várias reuniões que estão sendo feitas de direitos humanos. A PM está mandando uma turma grande para acompanhar, filmando, inclusive, as pessoas que participam das reuniões. Em Campinas teve uma reunião, 90% dos participantes eram PMs, e fardados, inclusive. Inclusive o pessoal que participou, que a gente teve informações, falaram que a reunião ficou uma super intimidação, né? E outro detalhe é que essa semana houve uma operação do Exército aqui próximo, em Pirassununga, Leme, Santa Cruz da Conceição e acho que é Nalândia, que é as cidades ali próximo de Pirassununga, que o Exército mandou para lá 1.100 militares, maioria oficiais, para eles fazerem tipo um treinamento nas cidades, com grupos assim de 50 militares nas ruas, como se eles estivessem num estado de sítio, inclusive para evitar roubo a banco e acontecimentos desse tipo de convulsão social. E que, inclusive, os militares que participaram, foi até o dia 21 agora de setembro, ganharam, vamos dizer assim, um diploma para eles poderem intervir em situações reais como essa da favela da Rocinha. E também, agora também a gente estava em Curitiba, eu participei do início da greve dos Correios lá, logo quando terminou a assembleia, o pessoal costuma ir para o prédio central para fazer os piquetes, né, logo do término da greve. Quando a gente chegou lá no prédio, tinha mais de 40 PM já esperando os grevistas, sendo que a greve não é uma greve daquelas que vão parar prédio, nada, mas é a demonstração assim, da mobilização que você falou, da mobilização dos militares, dessa turma, em relação ao golpe militar que está em eminência, né? Dentro desse aspecto, eu queria fazer uma pergunta que é até meio que parecido... outra coisa que eu vi também é que em Campinas foi aprovada a escola sem partido na Câmara dos Vereadores. E logo na sequência, o Ministério Público pediu para que os vereadores se explicassem sobre a escola sem partido, mostrando assim que eles não estão de acordo com a aprovação da escola sem partido, né? Aí até a esquerda comemorou, falando aí eles não vão conseguir implementar porque tem setores das organizações do Estado burguês que não acham que isso aí é inconstitucional, tal. E isso daí colocaria problemas para até as medidas que os golpistas estão querendo colocar, como essa da escola sem partido. Dentro desse aspecto, do golpe militar, até fazendo uma alusão à Revolução Russa, quando o Kornilov vai dar o golpe militar e o partido bolchevique tem que defender o Kerensky para impedir o golpe militar. Não sei se é uma boa analogia, mas a gente está vendo um crescimento muito grande do Fora Temer. Por exemplo, a Globo está a todo momento mostrando o Rock in Rio. O Rock in Rio, toda a população que vai lá, eles são estimulados a gritar Fora Temer. Há toda essa mobilização agora no Congresso e no STF para tirar o Temer. E acho que um dos grandes problemas que a gente teria que enfrentar contra esse avanço, essa tendência do golpe militar, é se a gente colocaria também a nossa posição em relação à própria questão do Temer, né? Porque acaba que todo mundo tem que falar fora Temer diante da impopularidade dele. Mas, ao mesmo tempo, é que nem a gente já falou em várias análises de que o problema não é tirar, o problema é ver quem vai entrar no lugar. E exatamente o que está apresentando para entrar no lugar os militares. Então, não sei
se também teria uma posição nossa em relação ao problema da disputa interna que a burguesia está diante do golpe, dessas duas alas, porque também, claro, nós temos que se apoiar na esquerda, nos movimentos sociais, mas diante de um golpe militar tem setores da burguesia que também devem estar contra, porque sabe que, se for consciente do problema, sabe que o negócio vai sobrar para muita gente, né? Então, qual que seria a nossa política diante também de setores burgueses? Você falou claramente aqui que o Ciro Gomes nem se apresentou diante do problema, inclusive reforçando a ideia de que os militares estariam corretos em fazer a intervenção diante do caos. Mas tem vários outros setores que devem estar de olho e preocupados. É óbvio que isso aqui tem que partir de uma vanguarda, mas qual que seria a nossa política diante desse problema, com os setores também da burguesia, que estão olhando o golpe, estão preocupados porque não achavam que esse golpe ia numa profundidade como se deu, né? Tudo bem? A palavra de ordem do Fora Temer é da Rede Globo. Quem levantar essa palavra de ordem agora está participando como base da direção política da Globo. Isso é uma coisa óbvia, qualquer um pode ver. Só o negócio que você citou do Rock in Rio é claro, né? Está sendo usado aí para desgastar ainda mais o Temer. A articulação contra o Temer no Congresso Nacional vai de vento em popa. O Maia já falou que o PMDB deu facada nas costas dele, né? Apareceu indignado e tal. Quer dizer, está tudo, já a segunda denúncia, está todo o circo montado. Vamos ver se eles conseguem, dessa vez, efetivar o plano. Se o Temer sair, qual seria o governo que está aparecendo aí pela imagem que é colocada pela imprensa golpista? Entra o Rodrigo Maia. É bem plausível a colocação do Rovai, de que o rapaz aí, o Aldo Rebelo, seria o vice dele na eleição indireta. Ele até saiu do PCdoB, porque eles querem o governo DEM PCdoB é um governo esdrúxulo. Iria custar caro para o PCdoB fazer esse governo. Então é possível que ele tenha saído até de comum acordo com o resto do PCdoB, ou não, também não sabemos, mas é possível que tenha sido de comum acordo para formar um governo que tenha um ar esquerdista. Quer dizer, o monstro de duas cabeças, Maia e Aldo Rebelo, é uma espécie de Macron brasileiro, né? Esse governo é um passo adiante no sentido progressista? Não. É um passo adiante do golpe. Eles provavelmente vão tirar o PMDB da jogada, vão procurar enfraquecer o PMDB, fortalecer o DEM,
fortalecer determinados setores do PSDB, quer dizer, tudo se desloca mais à direita. Se é fato, né, e é plausível, que os militares escolheram o Aldo Rebelo, então o que nós temos é um governo que já mostra a intervenção direta dos militares. Não é que os militares concordaram, né, com o governo, eles já estão agora formando o governo. Isso daí mostra o avanço também do golpe militar, logicamente. Nós temos que entender, a política ela tem uma determinada lógica, que a gente só pode compreender pela experiência política. Quando você tem um governo que cai cada vez mais sob o controle dos militares, controle direto, a tendência desse governo é ser substituída por um governo militar direto. Porque, primeiro, a existência de um governo que já é controlado pelos militares indica, né, a política do comando militar de controlar o governo. Porque se eles não querem controlar o governo, por que eles estão escolhendo pessoas para o governo? E esse governo que é controlado pelos militares já é uma plataforma para um golpe militar direto. Depois também, Rodrigo Maia e Aldo Rebelo tem poder nenhum, tem popularidade nenhuma, nenhum dos dois. É a mesma coisa que o Temer, do ponto de vista da popularidade. Não tem popularidade e provavelmente não vai ter acordo, não vai ter uma base sólida nem no Congresso Nacional, nem no STF, nem nada. Eles são dois Zé-ninguéns da política. Então quem que vai apoiar esse governo? É um governo que está na mão de outras pessoas, dos militares, sei lá, do STF. Nós temos que interpretar isso daí como sendo uma política que vai no sentido de um aprofundamento da ofensiva da direita sobre o regime político. Agora, aí é que está. Qual é a política correta? A política correta é deixar de lado esse negócio de fora Temer e já colocar as conclusões, que isso é pura demagogia, desde o começo. Você tem um golpe de Estado e fala, fora um cidadão que é uma fachada. Ele é uma pintura na parede, o Temer. Não tem importância nenhuma, tanto que estão tirando ele. Da melhor das hipóteses, o cara vai, sei lá, se arrastaria aí moribundo até 2018. Na hipótese mais favorável para ele. Ele não é nada. Então, fora Temer é só para manter aí a torcida contente enquanto está perdendo o jogo. Sabe aquele jogo que a torcida quer que tire o lateral esquerdo, que cometeu muitos erros e começa a xingar o cara, mas está perdendo de 4-0? Se você está perdendo de 4-0, o que adianta tirar o lateral esquerdo e botar a culpa no lateral esquerdo por pior que ele tenha jogado? Nada, não é. Mas muita torcida fica contente com isso, né? Grita o nome do reserva e tal, xinga o técnico de burro. Mas se trocar o lateral esquerdo, não vai ganhar o jogo também. É mais ou menos isso que acontece com o fora Temer. É uma coisa para a esquerda pequeno-burguesa se divertir. Nem eles estão se divertindo muito, porque eles já perceberam que o fora Temer é uma furada. E para o setor mais oportunista da situação, acalmar a situação. Isso aí vai ser para acalmar, né? Entre o Rodrigo Maia, sempre fica aquela... Como ninguém vai falar nada, saiu o Temer, era fora Temer, fora Temer, fora Temer. Fica todo mundo feliz, entre o Rodrigo Maia. Se ninguém falar que o Rodrigo Maia é um Temer piorado, aí fica aquela indecisão, né? Vamos ver também como é que o pessoal vai se posicionar. Na hora da votação, 2 ou 3 deputados e senadores do PT vão falar que o Rodrigo Maia, que é mais um golpe, papapá, eleição direta, essa coisa toda. E nós vamos ver, e é bom o pessoal prestar atenção, a maioria dos deputados do PT, uma parte querendo votar na chapa Rodrigo Maia, Aldo Rebelo, e uma parte quietinha lá, assistindo o negócio, mas não votando porque não precisa votar, porque a maioria já está votando. Como já aconteceu. E o PCdoB em peso, votando nessa chapa, ou então, se não precisar do voto do PCdoB,
votando numa chapa alternativa. Quando o correto, por tudo que foi dito, seria que PT, PCdoB, PSOL e outros partidos nem sequer comparecessem à votação. Denunciassem o procedimento como totalmente golpista e fraudulento, né? Por isso que é preciso chamar todos os setores que querem lutar contra o golpe a uma mobilização sem esperar por ninguém. Enquanto o pessoal está lá fazendo suas manobras brilhantes e oportunistas, que vão terminar em desastre, nós temos que mobilizar a população. E se alguém falar assim, não, mas o PCO é muito pequeno para mobilizar. O PCO é pequeno. Mas o número de pessoas que é contra o golpe no Brasil é muito grande. Então vamos ver o que acontece. O que nós não podemos fazer é ir para casa e se esconder debaixo da cama, esperando o Mourão chegar lá com um rifle de assalto desse tamanho assim para... Esse aí não dá para fazer, né? Bom, para os setores da esquerda, talvez pela presença do próprio Vilas Boas, não está claro que o golpe seja de direita. Não está claro? Para a esquerda. É um comentário, para os setores da esquerda. Muitos pensam como Muniz Bandeira. Aí a pessoa pergunta, está claro que o golpe é de direita? E aí tem outra pergunta também que chegou daqui do auditório, que é sobre a esquerda, que de repente a gente pode juntar. Por que a esquerda, através de seus líderes, até da academia, utiliza a palavra crise e não a palavra golpe e prefere explicar a conjuntura atual, abordando apenas a crise do capital e os reflexos do neocolonialismo? Não se referem a golpe e tentam naturalizar a queda de Dilma. Certo. Bom, esse negócio de que o Vilas Boas não é de direita é excesso de imaginação do pessoal, né? Acho que sim, que tem gente que acha que o Vilas Boas não é de direita, mas eu pessoalmente, se eu não conhecesse nada de nada das Forças Armadas, etc. e tal, vendo o cara no programa do Bial simplesmente falando que o pessoal fica sentido quando criticam a ditadura militar e que cometeram erros e papapá, eu acho que dá para deduzir assim com uma certa relativa segurança que o cara é de direita, né? Ou será que tem gente que defende a ditadura militar que é de esquerda? Eles defendem a ditadura militar. A ditadura militar foi um estupro do Brasil e do povo brasileiro. Extremamente violento. As histórias da ditadura militar... Uma coisa sobre a ditadura militar, que eu acho que a esquerda não fala e tal, é um problema, é o seguinte: a ditadura militar não é um problema de estatísticas. O pessoal não sabe o que foi a ditadura militar porque não viveu na época da ditadura. A ditadura militar era um regime de terror. A população brasileira vivia aterrorizada, a intelectualidade brasileira vivia aterrorizada. Os operários, eles não podiam nem pensar em greve. Se alguém pensasse em greve, já vinha um agente do DOPS e levava ele em cana. Eu me lembro que no final da ditadura militar, os militares pegaram um metalúrgico do ABC, no final já, não era no governo Médici. Levaram ele não sei se foi para o doicode e tal, ele saiu de lá com os 2 tímpanos estourados, de tanto apanhar. E ele não é que ele tinha tocado fogo na fábrica nem nada, ele só era um sindicalista. A ditadura militar foi um reino do terror. Foi um regime aterrorizante. Só não teve mais acontecimentos sinistros porque não tinha muita reação da população ao que estava acontecendo. A população estava aterrorizada. Quem não viu, nem sabe como é que é. Uma ditadura não é simplesmente a contabilidade de quantas pessoas foram mortas. Não é assim que funciona. Isso aí a direita instituiu, descobriu que
Na União Soviética mataram mais gente do que jamais existiu dentro da União Soviética. Então, agora fica assim, qual ditadura matou mais? Né? Isso literalmente não tem nada a ver com nada. Não é um problema de quantas pessoas a ditadura matou, simplesmente. Isso é uma estatística. Quem conheceu as ditaduras que os norte-americanos impuseram aqui na América Latina sabe que todas elas eram horrorosas. Era o reino do terror. Você viver aterrorizado permanentemente durante anos é uma coisa horrível. Se mataram você ou não, você sofreu como um cachorro durante todo esse tempo. Você não podia pensar, você não podia falar, você não podia nada. Isso é uma ditadura. E os ditadores aí eram extremamente retrógrados, gente ignorante e tal. Você não podia ler um livro. Eu, por exemplo, me lembro que aqui no Brasil, eu vou contar duas historinhas para vocês sobre a minha experiência juvenil com a ditadura. Um dia um amigo meu, que era intelectual, ele me trouxe um livro do Fausto Wolff. Como é que era? Acho que era assim, O Equilibrista Pede Desculpas e Cai. Um romance. Nem era sobre política em geral. São uns caras aí que passam um período e tal. Daí ele deu o livro para mim e falou, não mostra esse livro para ninguém, que isso aí é perigoso. Estava proibido o livro, estava tudo proibido. Aí eu falei, tudo bem e tal. Aí ele me deu um outro livro, do Rimbaud. Aquele livro, como é que é? Uma Estação no Inferno. Ele falou, isso aí também não mostra para ninguém. Um livro que foi escrito em 1800 e bolinha. Você não podia. De pegar um livro de poesia na mão, você já ficava assustado. Você tinha medo que alguém, um professor, denunciasse você e você fosse preso porque você estava com um livro de poesia. Isso aí, a ditadura era assim. Livros sobre política, sobre a esquerda, mas nem por acaso. O pessoal que tinha isso daí depois do golpe queimou tudo. Queimaram centenas de milhares de livros para não parar nas salas de tortura da ditadura militar. Se pegassem você com um livro do Luiz Carlos Prestes, por exemplo, esse livro podia estar na sua biblioteca desde a época do seu avô. Ninguém ia querer saber, iam botar você lá para apanhar. Aí eu saí do Brasil, fui estudar na Inglaterra. Aí eu me lembro que eu fui numa livraria que era bem grande em Londres, e achei lá 2 livros que para mim era assim, não existia mais, era assim, coisa de outro mundo. Um era o Diário da Serra Maestra, do Che Guevara, e o outro era Manual da Guerra de Guerrilhas, do Marighella. Aí eu fiquei assim, muito... Parecia um fenômeno, sabe aqueles fenômenos na vida, assim, que... Falei, nossa, olha só esse livro, comprei... Eu li o livro do Che Guevara voltando de Londres para a escola onde eu estudava no transporte. Assim, parecia que você tinha tido uma experiência sobrenatural. Ditadura é isso daí. Não é que eles simplesmente colocam você na cadeia, eles acabam com você. Eles acabam com a sua vida. Então... Esses militares que defendem a ditadura, eles são todos de direita, eles são todos fascistas. O Mourão é um fascista. Ele estava lá fazendo propaganda, o perigo do Foro de São Paulo. É uma propaganda anticomunista, igualzinha que sempre teve, né, nas Forças Armadas. Se esse pessoal aí puder botar a mão em cima dos militantes de esquerda, o pessoal vai ter uma experiência inesquecível. Viu? Então, se existe isso daí que o companheiro que perguntou falou,
de gente que procura mostrar que o exército é democrático. Não tem exército democrático. Golpe militar nunca é uma coisa suave. Outra coisa, também aproveitando o comentário, os golpes militares, em geral, eles nunca são dados pelos militares mais direitistas, raivosos, que ficam babando em cima da gola da farda. Os golpes militares são dados por, em geral, setores que são mais considerados assim, menos direitistas. Por exemplo, um nome que todos os generais que deram golpe na América Latina, quase todos, recebiam era assim, eles são profissionais. Esse que é o perigo, o general profissional. Por exemplo, vamos falar de alguns generais profissionais aqui. Jorge Rafael Videla. O que eles fizeram na Argentina, não, você pode assistir qualquer filme de terror. Nenhum chega perto. Se alguém filmasse tudo o que aconteceu na Argentina durante o governo do Videla, não tem filme de terror. Filme de terror é conto de ninar para crianças. Tal nível de horror que foi a ditadura militar argentina. E quem que deu o golpe? O setor fascista do exército? Não. O setor profissional. Tanto que a esquerda argentina falava que, como era o Videla que estava dando o golpe, a ditadura seria uma dita blanda. É daí que vem a expressão que a Folha usou aqui de dita blanda, vem da Argentina, dita blanda. Outro grande soldado profissional que a gente tem que admirar é o general Augusto Pinochet. E assim vai. Por que é assim? Porque acontece que na hora H, os norte-americanos, que são inspiradores de todos esses golpes, eles querem pessoas que estejam em controle da situação e afinados com a política dele. Os fascistas, eles são assim que nem uns cães de guarda. Você solta o fascista em cima do pessoal quando você quer derramar sangue e fazer violência. O Videla soltava, mas o controle estava com a cúpula alinhada com os Estados Unidos. Se você está alinhado com os Estados Unidos, é profissional, é até democrático, porque os Estados Unidos é um país democrático. Isso aí é muita coisa que os ingênuos não percebem. Na hora que o golpe é dado, se for necessário, os profissionais soltam os fascistas em cima do povo. E depois os próprios profissionais são também eles uns fascistas. O general Vilas Boas, ele com a maior cara limpa e tal, né, com um ar assim simpático e tudo mais, mostra que ele é um general bem político. Ele defendeu que os soldados que forem para fazer operações entre os civis têm que ser julgados pela corte militar. Aí ele explicou, muito calmamente, o seguinte. Bom, vem lá um traficante. Aí o soldado pega aquele fuzil que tem uma bala desse tamanho assim e mete um tiro no peito do traficante, quase abre o cara em dois. Aí ele vai passar por um inquérito, ele vai ser acusado de... Não pode. Ele tem que ter o direito de atirar em todo mundo e só ser julgado pelas cortes militares. É ou não é? Agora, que corte militar vai julgar um soldado que deu um tiro de numa pessoa na Rocinha, numa missão que foi determinada pelo comando militar? Nenhuma. A não ser que o cidadão faça alguma coisa muito estranha mesmo, muito estranha. Mas matar uma pessoa não vai ser essa coisa estranha. Se ele der um tiro na cabeça da criança com um fuzil daqueles, vão falar que a criança estava na linha de tiro, sei lá o quê. Estavam atirando nele, é isso que vai acontecer. Então, esse general aí, ele não é um democrata, isso é uma baboseira que o pessoal está falando. Ele quer que os militares tenham licença para entrar no espaço urbano
atirando com armas letais, que são armas das Forças Armadas, com total impunidade. Se isso daí é democrático, meu cara, o negócio na Rocinha nesse momento, nós vamos ver como é que se desenvolve. Mas se fosse isso daqui um governo militar, ixi, o negócio na Rocinha, que já é muito antidemocrático, que já é uma ditadura lá, ia se transformar num negócio tipo ditadura argentina dentro da Rocinha. Ou seja, o que vocês acham? Se os militares receberem carta branca na Rocinha para exterminar os traficantes e tudo mais que tiver pelo caminho, porque a Globo fala que o pessoal na Rocinha que atira contra a polícia e tudo mais é tudo traficante. Mas será mesmo? Eu não estou lá. Pode ter outro tipo de coisa lá também acontecendo. Vai saber. Bom, aí o cara recebe carta branca. Ele entra lá e aí ele fala assim, esse cara aqui que é assistente social está ligado aos traficantes. Põe o cara num barraco lá, amarra ele na cadeira, mete um monte de choque nele, nos testículos dele lá, para o cara falar onde é que... Ou não, vocês acham que o militar vai ser... Se eles tiverem carta branca, eles vão agir assim com luva de pelica? Claro que não. Vocês não viram que na ocupação do alemão, um militar entregou 6 rapazes para uma milícia lá, que os rapazes foram todos assassinados? Militar democrático, isso daí é uma ilusão. Militar democrático está dando golpe, né? Porque se fosse democrático e não estivesse dando golpe, você fala, bom, não vamos acreditar que ele seja tão democrático. Na hora H ele dá o golpe. O cidadão está dando golpe, aí ele vai ser democrático. Nós temos que combater essas ilusões em todos os lugares e combater da maneira mais enérgica possível. Vamos lá. Bom, a gente ainda tem bastante pergunta, então eu não sei se é o caso da gente ter uma pergunta internacional também, que é um tema sobre a Catalunha, e algumas perguntas sobre a Frente Brasil Popular, sobre se é possível que aconteça uma guerra civil no Brasil. Estou resumindo um pouco para a gente ver o que faz, porque realmente tem bastante pergunta ainda. Guerra civil sempre é possível. A polarização... A guerra civil é a transformação da luta entre setores sociais numa luta armada, né? A coisa está tensa, não só no Brasil, como em outros lugares, né? Só um comentário sobre esse problema da possibilidade. As possibilidades, ao contrário do que pensam as pessoas que acham que o imperialismo norte-americano está pacificado, que é isso que eles querem dizer, né? Não é mais a Guerra Fria, então o imperialismo foi civilizado, o tigre está se comportando como um gato e tal. A situação é exatamente o oposto. A situação do imperialismo é, na verdade, de um animal acuado. Então, as possibilidades do que vai acontecer no mundo, elas são muito amplas. É que a maioria dos analistas não segue com atenção e tal, com realismo e concretude, o que já aconteceu, o que o imperialismo já promoveu. Por exemplo, o pessoal poderia ler um pouquinho sobre a destruição da Iugoslávia e a guerra na Bósnia, para eles verem como o imperialismo é... Aquela guerra foi uma guerra que foi orquestrada pelo imperialismo. Ali o pessoal, só para a gente ter uma noção assim, para o pessoal que gosta de estatística, 50 mil mulheres foram estupradas naquela guerra, de propósito. Não é que deu a louca no soldado. Eles tinham orientação para fazer isso daí. E enquanto eles estupravam 50 mil mulheres, que não é um ejaculador do ônibus, aí era um exército tendo a orientação de estuprar todas as mulheres que eles achavam pela frente. Enquanto eles faziam isso, a ONU, que intervém em tudo quanto é lugar, assistia placidamente o negócio e tal.
pessoal não sabe com quem eles estão tratando. O imperialismo é capaz de qualquer loucura. Então, guerra civil, não só a guerra civil, o pessoal deveria contemplar a possibilidade de que o Brasil seja dividido em 2 ou 3 países. Os imperialistas adorariam ver o Brasil reduzido a países diferentes, ou não? Separa o Nordeste, separa o Norte, a Amazônia fica na mão de um governo fantoche lá, né? O próprio general Vilas Boas declarou que lá tem não sei quantos trilhões de minerais e tal na Amazônia. Será que o imperialismo gosta de dinheiro ou não? Tem muita coisa que pode acontecer, a gente nem imagina. Uma coisa, eu não quero me estender, mas eu acabo me estendendo. Uma coisa que a gente deve pensar é o seguinte: todos esses fenômenos que estão aparecendo no Brasil e no mundo, extrema-direita, contra imigrantes, tudo isso, o cara que quer separatismo não sei da onde, tudo isso daí é como se o imperialismo abrisse uma porta. E depois, na hora H, ele vai usar isso daí. Então, a guerra religiosa, a guerra contra os imigrantes, o ataque aos negros, tudo isso daí, o ataque contra os LGBT, tudo isso daí é uma porta que eles abrem. E é uma peça que eles colocam no jogo. É como se fosse aquele jogo de tabuleiro que você recebe uma carta. Então, ele põe a carta lá. Num dado momento, essa carta pode ser decisiva. Fala, Henrique. Catalunha, né? Qual análise você faz do movimento separatista da Catalunha? Pode-se pensar, talvez, em uma guerra civil? Este movimento pode fervilhar outros movimentos separatistas? Da Espanha como País Basco, e a pessoa gostaria ainda de saber se dá para fazer um paralelo entre o movimento separatista da Catalunha e os movimentos separatistas de São Paulo e do sul do Brasil. Bom, o movimento separatista do sul não é igual ao da Catalunha, porque a Catalunha ele é um país distinto do resto, que é dominado pela Espanha. A Catalunha eles têm lá uma língua própria, tal. A Catalunha é bilíngue, fala espanhol e catalão. Tem cultura própria e tudo mais. Então, o separatismo sempre esteve presente. O do sul do Brasil é totalmente artificial, né? Rio Grande do Sul é Brasil, não tem nada, não tem outra população, não tem nada disso. Os separatistas aí são esse povo que fala que é contra os nordestinos, essa coisa toda, uma direita besta. Embora na Catalunha a direita também esteja impulsionando o separatismo. O importante da questão da Catalunha é o seguinte: seja lá quem estiver impulsionando o negócio, a Catalunha tem direito à autonomia, à independência. Se eles quiserem a independência, eles têm direito à independência. E o governo da Espanha está reprimindo duramente a tentativa deles de conquistar a independência. Está se transformando se transformou já numa ditadura contra o povo catalão. Esse aqui é o interessante. Então, aqui no Brasil é assim: se você chama uma Assembleia Constituinte, você é ditador. Se você reprime toda uma parte do país que quer a independência, prende o pessoal e tal, você é um democrata, né? Isso, pelo menos, é o que explica a imprensa golpista brasileira. A Folha de São Paulo, inclusive, tomou uma decisão editorial de chamar o Maduro de ditador Maduro. Isso daí pode evoluir para um confronto muito grande, porque todos os países europeus têm essas fraturas. Praticamente todos. O Reino Unido está com o problema da Escócia, Irlanda,
Até o país de Gales tem reivindicação de independência. Na Itália, a direita levanta o problema do separatismo. Gostaria de separar o norte da Itália do sul da Itália. Na França, tem problema de separatismo. Todos os lugares têm. Porque, na verdade, tem muito país... A Espanha é um país, num certo sentido, artificial, né? Tem vários países dentro. Acho que só Portugal não tem isso, né? Portugal, de vez em quando, tem alguns problemas entre o norte e o resto do país também. O povo também não é muito favorável à unificação do país. É muito pouco, mas bom, pode ser. Do jeito que a coisa vai, tudo é possível. Se sente um pouco separado não, mas não tem... Portugal, por causa da mais aproximação com a La Coruña, por exemplo. Não, mas não, em geral não tem movimento separatista aí, sério, que eu tenha visto. Né? Não, é muito fraco, é mais teórico do que prático. Pode ser como tem em São Paulo, tem uns caras que falam em separatismo em São Paulo e tal. Porque Portugal é um país bem unitário, né? Ele não é um país como a Espanha, que tem várias nacionalidades dentro. Outra população, outra... Bom, as perguntas são essas. A gente gostaria de agradecer pela audiência aqui no programa e pela participação. E a gente quer convidar também a todos para participar das atividades que eu mencionei no início. Só um pouquinho, antes de você... Teve um companheiro que fez uma pergunta na internet, né? Antes da palestra, no Facebook. Ele perguntou se podia fazer a pergunta antes da palestra. E ele fez uma pergunta que eu gostaria de responder, inclusive estimular o pessoal, se quiser perguntar antes, colocar no... Como é que se diz? Colocar no site aí, ou no Facebook, e a gente vê, né? A pergunta dele era a seguinte, ele diz o seguinte: me parece que o embate e debate mais importante a ser tratado nesse momento de acúmulo de forças para resistir se dá no campo da centro-esquerda, do convencimento político sobre a nossa realidade. Os comitês de luta contra o golpe são, a meu ver, importante ferramenta que pode vir a aglutinar forças de norte a sul. Como ou por quais meios podemos ser mais efetivos nesse embate, no campo consciente, no sentido de apontar um rumo de unidade de ação contra o golpe? E rumo que não se resuma a esperar milagres em outubro de 2018. Acho que essa é uma pergunta bem interessante, embora a gente tenha falado muito. Também não estou respondendo porque a pergunta é interessante, estou respondendo porque ele fez a pergunta, mas eu achei interessante. Exatamente ele faz uma colocação que mostra a realidade, o centro do problema tático nesse momento, né? Que ele fala assim, se dá no campo da centro-esquerda, né? Eu diria que se dá no campo da organização, das organizações de massa, PT e CUT. Porque ou o PT e a CUT, que organizam um número muito grande de pessoas, se movimentam, ou as pessoas que estão aí se movimentam, não vai acontecer nada. Não dá para você acreditar que grupos que não são organizações de massas vão resolver o problema. Só as massas podem enfrentar, né, o golpe de Estado anterior e o que os militares preparam. Então, isso aí eu acho que é correto, né? Que o problema é ganhar esses setores para uma política de enfrentamento com o golpe e que os comitês são uma ferramenta fundamental para isso, né? Nós temos que determinar um rumo de ação. Então, por exemplo, qual é o rumo de ação que nós apontamos? Primeiro, a constituição de novos comitês e o fortalecimento dos comitês já existentes. Se nós conseguimos
criar uma rede nacional grande de comitês, nós estamos organizando uma resistência efetiva e séria contra o golpe. Porque alguém pode falar assim, não, mas o comitê vai resistir ao golpe? Não, mas o comitê é um centro de esclarecimento, de aglutinação, de ação sobre setores mais amplos que os próprios comitês. Então, a questão dos comitês é uma questão decisiva, nós precisamos discutir bastante essa questão. Segundo, nós temos que fazer a campanha pela anulação do impeachment. Por quê? Porque é a única campanha que existe hoje concreta contra o golpe. E nós temos que fazer a propaganda, explicar a natureza do enfrentamento que se dá entre o Temer e outros setores dos golpistas, explicar o problema do golpe militar, denunciar as medidas que os golpistas tiveram. Os comitês, nesse sentido, deveriam ser centros de discussão e de esclarecimento e de propaganda. Isso é uma preparação para uma luta efetiva. E aí, organizar em caráter nacional, como nós estamos fazendo, o ato do dia 11, ou em caráter local, manifestações e ações que contribuam para mobilizar as pessoas em torno da luta contra o golpe. É a única coisa que existe hoje para fazer nesse sentido, porque o resto da esquerda está em estado de coma total. Né? Aqueles que não estão pensando na eleição, que eu acho que é uma loucura ficar pensando só na eleição, ou principalmente na eleição, eles estão divorciados da realidade. Você entra aqui alguém mencionou Esquerda Diário. Né? De fato, você abre aqui, é um grupo pequeno, tudo bem. Mas você abre o site e aí fala da cura gay, do outro e tal, mas o golpe, essas coisas. Uma parte da esquerda continua com essa versão absurda de que não houve golpe. Aí outros fazem propaganda de que não há ameaça de golpe militar. Né? Acho que o Mourão teria que ir lá na sede do partido e fazer uma palestra e explicar que eles estão organizando o golpe militar. Quem sabe aí o pessoal discuta com ele, faça perguntas e tal. Né? Vamos pedir para o Mourão fazer isso daí. Ir lá na sede do PSTU e discutir e falar, não, vocês estão errados, não é assim. Nós estamos organizando o golpe militar. Eu falei na palestra, nós temos um plano e tal, tem um acordo. Quem sabe o pessoal acorde. A gente não deve ter muita esperança, mas é uma possibilidade. Agora, esperar milagres de 2018, essa é uma política suicida, não é simplesmente que é errada. Né? Depois do anúncio do Mourão, a situação já era, esse problema já estava colocado. Mas o anúncio do Mourão coloca de uma maneira muito mais presente, patente o problema. Está colocado de maneira absolutamente clara. Se eles não conseguirem arredondar o encaminhamento do golpe, nós vamos ver os militares nas ruas aí. E se a situação continuar crítica do ponto de vista deles, se a avaliação deles for que não vai ter jeito, nós vamos ver essas tropas na rua no primeiro semestre de 2018. Porque na véspera das eleições é ruim, né? Depois da eleição é pior ainda. Então, melhor arrumar uma confusão aí, sei lá, em março, contratar uns malucos aí para dar tiro na rua, alguma coisa, falar que a situação está caótica e intervir.